a oração do Pai Nosso. Muito bem, amados. Você já parou para pensar quantas vezes já ouviu ou recitou a oração do Pai Nosso? Talvez nem consiga contar. Afinal, quem não conhece essa oração? Ela está entre as passagens mais conhecidas de toda a Bíblia. Talvez a mais conhecida, é repetida há séculos em cultos, missas, funerais, cerimônias públicas ou em qualquer reunião onde há cristãos reunidos. E geralmente, se houver não cristãos presentes, é essa oração que costuma ser escolhida. Mesmo pessoas que não frequentam nenhuma igreja, católica ou evangélica, com certeza já ouviram a oração do Pai Nosso. É, sem dúvida, uma oração marcante, mas infelizmente também é uma das mais mal compreendidas. Será que todos realmente entendem o significado de cada verso dessa oração? Muita gente trata o Pai Nosso como uma espécie de reza pronta, quase como se fosse uma fórmula mágica. Em algumas tradições religiosas, inclusive, essa oração passou a ser usada como uma forma de penitência. A pessoa comete um pecado, se confessa e, como punição, é orientada a rezar 5, 10 ou 20 vezes o Pai Nosso, como se a repetição por si só fosse capaz de apagar a culpa. Mas Jesus não nos deixou essa oração para ser repetida mecanicamente, como um mantra religioso. Ele nos deu um modelo, um roteiro profundo, espiritual, que deve nascer do coração, não apenas da boca para fora. O poder do Pai Nosso não está na repetição da fórmula, mas na verdade do coração que ora com fé, entendimento e reverência. Ele nos entregou um modelo, um roteiro de oração com propósito, com profundidade e, acima de tudo, com alinhamento com o céu. Neste vídeo, vamos voltar ao coração dessa oração. Vamos redescobrir, verso por verso, o que Jesus realmente quis nos ensinar. Você vai perceber que por trás de cada frase aparentemente simples, existe um princípio espiritual poderoso. São 7 princípios, para ser mais exato, que podem transformar completamente a forma como você ora, e mais ainda como você se relaciona com Deus. Então fica comigo até o final. Este vídeo vai mudar a sua forma de ver e ouvir a tão conhecida oração do Pai Nosso. E talvez, quem sabe, você até comece a orar assim também, com mais entendimento, verdade e conexão com Deus. Antes de mergulharmos nas palavras de Jesus em Mateus 6 e Lucas 11, sendo que é em Mateus que encontramos a versão mais completa dessa oração, quero te levar, ao menos com a imaginação, a um lugar muito especial no coração da Terra Santa. O Pater Noster em Jerusalém, uma oração que fala todas as línguas. Ali, no Monte das Oliveiras, está a famosa Igreja do Pater Noster, construída sobre ruínas que remontam ao século IV, na era do imperador Constantino. Com o passar dos séculos, ela foi restaurada por cristãos franceses, especialmente pela princesa Heloísa de La Tour d'Auvergne, no final do século XIX. Mas o que realmente chama a atenção ali não é apenas a arquitetura ou a história. O destaque está nos mais de 170 painéis cerâmicos que exibem a oração do Pai Nosso. Além dos painéis em português do Brasil e de Portugal, o local reúne traduções da oração em cerca de 140 idiomas diferentes, incluindo línguas modernas, dialetos regionais e até sistemas como o Braille. A mensagem é clara. O Pai Nosso é uma oração universal, feita para ser compreendida e vivida por todos os povos. Esse lugar não é apenas um ponto turístico, é um símbolo da unidade da fé cristã. Independentemente da língua, cultura ou nacionalidade, todos os filhos e filhas de Deus têm um mesmo Pai e podem se unir por meio da oração que o próprio Jesus nos ensinou.
Estar no Pater Noster em Jerusalém é como ouvir ecos de oração atravessando os séculos. Ali, você entende que essa não é apenas uma oração para ser recitada. É uma oração que conecta céus e terra, passado e presente, povos e corações. Na chamada Igreja do Pai Nosso, encontramos o que alguns chamam de Muro das Orações, um espaço onde o Pai Nosso está registrado em dezenas e dezenas de idiomas. Entre os idiomas mais falados atualmente no mundo estão português, inglês, mandarim, chinês, hindi, espanhol, francês, árabe. Mas os painéis não se limitam às línguas modernas. Também há espaço para idiomas já esquecidos, litúrgicos ou muito pouco utilizados hoje. Isso inclui, por exemplo, latim, a mais tradicional das línguas litúrgicas da Igreja Católica, grego koiné, o idioma original do Novo Testamento, siríaco, uma forma do aramaico usada historicamente por cristãos do Oriente Médio, aramaico, o idioma falado por Jesus, hebraico bíblico, língua do Antigo Testamento, copta, derivada do egípcio antigo, usada pela Igreja Cristã Copta, ge'ez, língua litúrgica da Igreja Ortodoxa Etíope, gótico, idioma germânico extinto, usado pelos visigodos, e ainda o antigo eslavo eclesiástico, usado por igrejas ortodoxas eslavas. Cada idioma representa um povo, uma cultura, uma história, mas todos dizem a mesma oração. Isso nos ensina que o Pai Nosso não pertence a uma cultura, a uma igreja ou a uma geração específica. Ela é universal, deixada por Cristo como presente eterno para todos os seus seguidores, em qualquer época, em qualquer lugar. Desconstruindo 2 erros comuns sobre o Pai Nosso. Agora, antes de analisar cada frase dessa oração, precisamos esclarecer 2 pontos importantes. Precisamos quebrar 2 paradigmas. Existem 2 equívocos comuns que ainda circulam por aí quando o assunto é o Pai Nosso e que precisam ser corrigidos à luz da palavra. O primeiro erro é achar que Jesus nos ensinou essa oração para que fosse repetida mecanicamente, como um ritual religioso. Mas isso não faz sentido, especialmente quando lembramos que, poucos versos antes de ensinar o Pai Nosso, em Mateus 6, versículo 7, Jesus disse: "E orando, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos." Mateus 6, 7. Ou seja, Jesus não condenou a repetição em si, mas sim a repetição sem entendimento. O problema não está em orar o Pai Nosso. O problema está em recitá-lo sem consciência, sem fé, sem sinceridade. O Pai Nosso é um modelo, não uma fórmula mágica. O segundo erro é pensar que crente não pode orar o Pai Nosso. Algumas pessoas associam essa oração a práticas religiosas católicas e, por isso, a descartam, mas isso também é um engano. O próprio Jesus ensinou essa oração aos seus discípulos, e se somos discípulos de Cristo hoje, ela também é para nós. Amados, não tem problema nenhum orar o Pai Nosso, desde que você saiba o que está dizendo e que isso seja exatamente o que você quer falar com Deus. Ou seja, a oração deve ser feita com entendimento, com sinceridade e com reverência. Sendo assim, não há nada de errado em orar o Pai Nosso. Na verdade, há muito valor em seguir o padrão que o próprio Senhor nos deu. Com esses esclarecimentos feitos, agora sim podemos mergulhar com profundidade em cada parte da oração poderosa. Jesus ensinou o Pai Nosso no início do 2º ano do seu ministério terreno, durante o famoso Sermão da Montanha, na Galileia. Até aquela altura da história, ele já havia realizado diversos milagres, como a cura de um leproso, o paralítico em Cafarnaum e a sogra de Pedro. E Jesus já estava bem conhecido e era seguido por grandes multidões. A oração foi ensinada como um modelo, em contraste com as orações repetitivas dos fariseus da época, e visava alinhar o coração do povo com a vontade de Deus.
E tudo começa com a forma como nos dirigimos a Deus, reconhecendo quem Ele é, soberano, santo e um Pai amoroso que cuida de nós. Antes de te apresentar os 7 princípios que norteiam essa oração tão poderosa, vamos ler Mateus 6, dos versos 9 a 13. Vamos aproveitar e ler o painel de cerâmica, onde encontramos a oração do Pai Nosso na igreja Pater Noster em Jerusalém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora sim, com o texto em mente, podemos mergulhar nos princípios espirituais contidos nessa oração. Cada frase que Jesus usou carrega um fundamento profundo, e o primeiro deles é justamente o reconhecimento da soberania de Deus. Daqui em diante, vou te apresentar todos os 7 princípios existentes na oração do Pai Nosso. Princípio 1. Reconhecer a soberania e a santidade de Deus. Jesus começa o modelo de oração com estas palavras. Mateus 6:9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Essas palavras iniciais não foram escolhidas por acaso. Elas nos revelam quem é Deus e qual deve ser nossa postura ao nos aproximarmos dele em oração. E aqui já encontramos o primeiro princípio fundamental: reconhecer a soberania e a santidade de Deus. A expressão Pai Nosso ensina que estamos nos dirigindo a um Deus que é pessoal e relacional. Ele não é um ser distante, frio ou impessoal. Ele é Pai e, mais do que isso, é o nosso Pai. Isso nos faz a orar com intimidade, com confiança, com liberdade. Mas essa intimidade não anula o respeito. Ao contrário, ela o aprofunda. E Jesus segue dizendo que estás nos céus. Ele, Jesus, ensina que Deus está acima de todas as coisas, reinando em majestade e soberano sobre o universo. Ele não é apenas um pai terreno ou limitado. Ele é o Senhor dos céus, exaltado, eterno, glorioso. Quando oramos, precisamos ter essa consciência. Estamos falando com o Criador de tudo e, ao mesmo tempo, com aquele que nos chama carinhosamente de filhos. A terceira parte diz: santificado seja o teu nome. Ou seja, que o nome de Deus seja honrado, reverenciado, exaltado. Reconhecer a santidade do nome de Deus é o mesmo que reconhecer a sua natureza perfeita, sua pureza absoluta, sua distinção de tudo o que é profano. Toda oração não é apenas um momento de pedir ou agradecer, mas também é uma oportunidade de adorar e reconhecer a grandeza do nosso Deus. Esse primeiro verso, sozinho, já nos ensina muita coisa. Ele nos mostra que oração começa com quem Deus é, não como nós queremos que Ele seja. A base de toda a oração cristã não é o nosso desejo, a base é o caráter de Deus. Quando entendemos isso, nossa oração se torna mais sincera, bem mais madura e muito mais alinhada com o céu. E uma vez que reconhecemos quem Deus é, Pai amoroso, soberano e santo, a próxima parte da oração nos leva a alinhar nosso coração com o desejo mais profundo do céu, que o reino de Deus venha até nós. Princípio 2. Desejar o reino de Deus. Depois de nos ensinar a reconhecer quem Deus é, nosso Pai amoroso, soberano e santo, Jesus nos conduz ao segundo princípio da oração: venha a nós o vosso reino. Essa é uma declaração curta, mas carregada de profundidade espiritual e implicações eternas. Quando dizemos, venha a nós o vosso reino, não estamos apenas expressando um desejo religioso. Estamos confessando nossa fé genuína de que o governo de Deus se estabeleça aqui, agora, em nossas vidas e também em todo o mundo. A palavra reino, no contexto bíblico, não se refere apenas a um lugar físico,
mas ao governo de Deus. É quando a vontade de Deus prevalece, quando os seus valores dominam, quando a justiça, a paz e o amor ocupam o lugar do egoísmo, da corrupção e da maldade. Ao orarmos, venha a nós o vosso reino. Estamos dizendo: Senhor, governa sobre mim, reina sobre minha casa, minhas decisões, minha mente, minhas emoções, que a tua presença tome o lugar do meu controle. Esse princípio não é sobre viver como queremos, e sim sobre nos submeter ao reinado de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Mas essa parte da oração vai além do individual, ela também expressa um anseio coletivo, mostrando que a justiça do céu prevaleça sobre a terra, que a luz vença as trevas e que as promessas do Senhor se cumpram plenamente na história. Essa é a parte da oração que é muito atual, mas também é escatológica e missionária ao mesmo tempo. Não só olhamos para o futuro glorioso que há de vir, mas também nos colocamos à disposição no presente para sermos instrumentos do reino de Deus. Posso te dizer que ao orar, venha a nós o vosso reino. Estamos dizendo: Senhor, usa minha vida como um canal da tua vontade, que eu leve a tua luz onde há trevas, que o meu testemunho pessoal anuncie teu reino com ações, palavras e atitudes. Essa simples frase, venha a nós o vosso reino, carrega o chamado para viver como cidadão do céu, mesmo enquanto ainda somos cidadãos deste mundo. E é justamente por desejar esse reino que também aprendemos a nos submeter à vontade do Pai. Porque onde há reino, há autoridade, e onde há autoridade, é preciso ter submissão. No próximo princípio, vamos falar sobre o que significa dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Portanto, continue comigo, vem coisa boa pela frente. Princípio 3. Submeter-se à vontade de Deus. Logo depois de dizer: venha a nós o vosso reino, Jesus completa a ideia com esta frase: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nesta parte entramos em um dos aspectos mais difíceis da vida cristã: submeter-se à vontade de Deus de modo incondicional. Muitas vezes dizemos com os lábios que queremos que Deus governe sobre nós, mas no fundo ainda insistimos em manter o nosso controle sobre as coisas. Ao orar, seja feita a tua vontade, é o mesmo que abrir mão da nossa agenda, dos nossos planos pessoais e das nossas preferências, para abraçar aquilo que Deus deseja, mesmo quando não entendemos totalmente o que Ele está fazendo. Essa entrega não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é sinal de fé madura. É confiar que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita, mesmo quando ela foge do nosso entendimento. Essa parte da oração ensina que o verdadeiro discípulo de Cristo não busca apenas bênçãos, mas busca alinhamento com o propósito do céu. E você já sabe, né? Para alcançar o propósito, tem que passar pelo processo. E quando Jesus diz, assim na terra como no céu, Ele está dizendo que da mesma forma que a vontade de Deus é plenamente obedecida nos céus, devemos desejar essa mesma obediência aqui na terra, começando em nós. Isso é muito profundo, porque não se trata apenas de um desejo coletivo, mas de uma rendição pessoal. E se é verdade que queremos viver segundo a vontade de Deus, também é verdade que, como filhos e filhas de Deus, temos necessidades diárias. E é sobre isso que Jesus fala em seguida. No próximo princípio, vamos falar sobre a provisão do pão nosso de cada dia. Princípio 4. Confiar na provisão diária de Deus. Jesus continua a oração com esta frase: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nesse verso encontramos um princípio simples, mas poderoso: confiar na provisão diária de Deus. Jesus não nos ensinou a pedir uma fortuna. Ele não falou sobre carro zero, casa na praia, helicóptero ou uma conta recheada para o futuro, nem mesmo sobre uma vida de abundância sem fim. Veja bem, o que Jesus nos ensinou a pedir foi simples, direto e essencial: o pão de cada dia. A oração do Pai Nosso nos ensina a depender de Deus diariamente, sem ganância, sem exageros, com humildade.
É bem verdade que Jesus disse que tudo o que pedirmos em seu nome será atendido. Mas também ensinou que tudo o que pedimos precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Antes de pedir qualquer coisa, você já se perguntou ou perguntou a Deus se aquilo que você está pedindo realmente está dentro da vontade dele? Deus se preocupa com nossas necessidades reais e imediatas, não com nossos caprichos ou ganância. Pouco antes de ensinar essa oração, Jesus afirmou em Mateus 6:8 que Deus é um Pai que sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Mas ainda assim, Ele quer que peçamos o que queremos em oração, não como quem exige, mas como quem depende. Esse é um dos princípios mais básicos e mais profundos da oração, a confiança diária no cuidado de Deus. Ao orarmos assim, reconhecemos que tudo o que temos vem das mãos de Deus, desde o alimento na mesa até o fôlego de vida. Esse pão simboliza não apenas a comida, mas tudo o que é essencial para vivermos com dignidade e paz, saúde, sustento, abrigo, relacionamentos saudáveis e também o alimento espiritual que fortalece nossa alma. Esse verso também ensina a viver um dia de cada vez, com fé no Deus que nunca nos abandona. Não fique ansioso de coisa alguma. Em Lamentações 3:23, o profeta diz que Deus renova suas misericórdias a cada manhã. E mais, ao pedir o pão nosso, reconhecemos que o cuidado de Deus não é apenas individual, mas também comunitário. Isso remete diretamente à generosidade, à solidariedade e a lembrar que muitos ainda vivem sem o básico. E sendo filhos e filhas de Deus, sabemos que também somos instrumentos da provisão dele na vida dos mais necessitados. E ao falarmos de provisão, precisamos lembrar que existe algo ainda mais vital do que o pão, o perdão. É o que mantém nossos relacionamentos saudáveis com Deus e com o próximo. E é sobre isso que vamos falar no próximo princípio. Princípio 5. Praticar o perdão para receber perdão. A próxima parte da oração do Pai Nosso trata de algo que toca profundamente o coração de todo cristão. Jesus disse para orarmos assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em outras traduções da Bíblia, você pode encontrar uma variação como: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Seja qual for a tradução que você esteja usando, o sentido permanece o mesmo. O princípio é o mesmo: reconhecer que precisamos do perdão de Deus e que devemos estender esse perdão ao próximo. Jesus poderia simplesmente ter dito: Senhor, perdoa, e isso já seria suficiente. Mas ele foi mais além. Ele acrescenta algo que muda tudo, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esse detalhe revela uma verdade profunda. O perdão que recebemos de Deus está diretamente conectado ao perdão que oferecemos aos outros. Mas atenção, isso não quer dizer que nosso perdão compra o perdão de Deus. Longe disso. O que Jesus está nos mostrando é que o perdão de Deus, revelado na cruz, gera um coração perdoador dentro de nós. Quem entende o quanto foi perdoado não consegue continuar vivendo alimentando mágoas, rancores ou desejo de vingança. O perdão não é uma troca, é uma evidência da transformação interna. Por isso, o cristão que guarda mágoa está em contradição com a própria essência do Evangelho. E Jesus reforça isso logo depois da oração, nos versos 14 e 15 de Mateus 6, quando diz que se não perdoarmos, também não seremos perdoados. Isso é muito sério, amado. O perdão não é uma sugestão opcional, é um mandamento do reino. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu ou fingir que não doeu. Perdoar é decidir não reter o mal, é escolher não alimentar o ódio, não guardar rancor, é não carregar mais essa prisão dentro de si. O perdão é um presente que damos a nós mesmos, porque liberar o perdão age mais poderosamente dentro de nós do que na pessoa que foi perdoada. Essa parte da oração é uma profunda revisão de vida. Eu te pergunto, existe alguém que você ainda não perdoou
Alguma ferida mal resolvida que está atrapalhando sua comunhão com Deus? Talvez esse seja o momento de você dar esse passo. Talvez esse seja o momento de você liberar o perdão para aquela pessoa que te feriu. Pense nisso, amado. Pedir perdão é uma orientação, mas perdoar é um mandamento. E se o perdão nos livra das correntes do passado, o próximo princípio nos ensina a lidar com os perigos do presente e as ameaças do futuro. Jesus ensina a orar por proteção, não apenas contra tentações, mas contra toda a ação do mal. É sobre isso que falaremos a seguir. Princípio 6. Pedir proteção contra a tentação e o mal. Seguindo o modelo de oração, Jesus ensina mais um princípio essencial da vida cristã. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa parte da oração revela algo muito importante sobre a nossa caminhada com Deus. Nós ainda somos vulneráveis, ainda carregamos dentro de nós a semente do pecado, uma inclinação natural para o erro que precisa ser vigiada e submetida à vontade de Deus diariamente. Mesmo com a promessa da salvação, não estamos imunes às tentações, nem blindados contra o mal. Por isso, Jesus nos ensinou a orar por proteção espiritual constante. Jesus não nos manda pedir para não sermos tentados. Afinal, a tentação faz parte da experiência humana. Ele nos ensina a pedir para não cair nela. Em outras palavras, é um pedido por força espiritual, discernimento e sensibilidade ao Espírito, para que quando a tentação vier, e ela virá, estejamos firmes e preparados para resistir. Essa parte da oração é por proteção antes da queda, não depois. É um clamor por socorro preventivo, para que Deus nos guarde antes mesmo que a tentação se aproxime. E Jesus continua: mas livra-nos do mal. Essa frase tem um sentido amplo e profundo. Pode se referir diretamente ao maligno, Satanás, mas também a tudo aquilo que é mal. Armadilhas espirituais, ciladas emocionais, decisões precipitadas, influências destrutivas, vícios modernos e sexualmente ilícitos, drogas, comportamentos compulsivos e tóxicos, perigos físicos e até ataques invisíveis que nem conseguimos perceber. O mal é tudo aquilo que, de certa forma, nos prejudica ou prejudica aqueles que convivem conosco, nossa família, nosso ambiente de trabalho e até as pessoas que servem conosco no mesmo ministério. O mal prejudica, corrompe e nos afasta da vontade de Deus. E isso pode acontecer de muitas formas. A verdade é que nós não sabemos de onde virá a tentação, mas podemos e devemos orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento para identificá-la e força espiritual para resistir. A tentação é, por definição, inesperada. Ela pode surgir por meio de pessoas que amamos, em momentos de cansaço ou distração, em pensamentos súbitos, em oportunidades aparentemente boas, mas que escondem armadilhas, ou em áreas da nossa vida onde achamos que estamos firmes. É como disse Paulo em 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não saber de onde virá a tentação não significa estar perdido espiritualmente. Significa que somos limitados e por isso precisamos da vigilância e do discernimento que vem de Deus. Quando oramos assim, mas livra-nos do mal, reconhecemos que não temos força suficiente por nós mesmos e que precisamos do livramento constante de Deus. Vivemos em um mundo caído, onde o mal é real e ativo. A tentação não é uma ideia abstrata e o inimigo das nossas almas não brinca em serviço. Por isso, precisamos estar vigilantes. Não nos deixes cair, porque somos fracos. Livra-nos do mal, porque só o Senhor pode nos proteger por completo. Jesus, o nosso mestre, diz para não orar por pão e perdão. Ore também por proteção, porque a batalha é constante. E depois de apresentar todos esses pedidos, pelo reino, pela vontade de Deus, pelo pão diário, pelo perdão e pela proteção, Jesus encerra a oração com uma declaração poderosa de adoração. É um reconhecimento de que tudo vem de Deus e tudo é para Deus. E é justamente isso que veremos agora, no sétimo e último princípio.
Princípio 7. Reconhecer que o reino, o poder e a glória pertencem a Deus. Muita gente, e sinceramente eu não sei porquê, acha que a oração do Pai Nosso termina ali na primeira parte do verso 13 de Mateus 6, com o pedido: mas livra-nos do mal. Mas o versículo continua, e o amém só vem depois. Jesus encerra essa oração com uma declaração de adoração e exaltação que resume e fundamenta tudo o que foi dito até aqui. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse encerramento é como um selo que reafirma: tudo o que pedimos nesta oração, pão, perdão, livramento e direção, não vem de nós, tudo pertence a Deus. O reino é dele, ele governa sobre todas as coisas. O poder é dele, é ele quem pode sustentar, prover e proteger. A glória é dele, e é para ele que a nossa vida deve apontar. Essa é uma forma bíblica e consciente de terminar a oração, reconhecendo que somos dependentes e Ele é soberano. É um ato de entrega, de rendição e de fé. Essa declaração final é uma confissão de fé e reverência. E quando olhamos com mais atenção, percebemos que ela aponta diretamente para 3 dos atributos mais poderosos de Deus: a onipotência, a onipresença e a onisciência. Atributos exclusivos e incomunicáveis de Deus. Jesus coloca essas características de Deus no final da oração do Pai Nosso. Teu é o reino. Lembra que Deus está em todo lugar. Ele governa sobre tudo e reina soberanamente sobre toda a criação. Isso fala da onipresença de Deus. Ele está presente em todos os lugares, governando com justiça e cuidado. Teu é o poder. Reconhece que ele tem força ilimitada. Não há nada que Deus não possa fazer. Essa é a onipotência do nosso Deus. Ele tem poder para criar, agir, transformar, sustentar e vencer qualquer situação. Tua é a glória. Aponta para a majestade incomparável de Deus. Ele conhece tudo, vê tudo, sabe tudo e por isso é digno de toda honra. Isso reflete sua onisciência e sua perfeição absoluta. Em outras palavras, oramos a um Deus que está presente, que tem poder e que sabe exatamente o que precisamos. E então, terminamos essa oração com uma palavra pequena, mas extremamente poderosa: amém. Esse termo, tão comum no final das orações, significa muito mais do que apenas encerrar uma prece. Amém quer dizer, assim seja, eu concordo, eu creio, mas também tem outro significado. O amém carrega o sentido de é verdade. Nos escritos originais, a palavra tem o peso de uma afirmação absoluta. É o mesmo termo que Jesus usava quando dizia: em verdade vos digo. No original grego, Jesus está dizendo literalmente: amém, amém vos digo. Ou seja, ao dizermos amém, estamos assinando com fé aquilo que oramos, estamos afirmando: tudo o que eu acabei de dizer diante de Deus é verdade. O amém é a nossa confirmação diante do Senhor. A verdadeira oração não termina com preocupação, não termina com medo, ansiedade ou dúvida. A verdadeira oração termina com adoração e confiança. Isso é fé genuína. Quando dizemos: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estamos entregando tudo nas mãos de Deus e reconhecendo que, no fim de tudo, a última palavra sempre será dele. Muito bem, amados. Agora que percorremos juntos os 7 princípios da oração do Pai Nosso, é importante entender que isso tudo vai muito além de uma bela oração recitada de memória. Ela não foi feita para ser apenas decorada na ponta da língua ou repetida de forma mecânica e vazia, como infelizmente acontece em tantos lugares. Definitivamente, essa não era a intenção de Jesus quando nos ensinou essa oração. O que ele nos entregou foi um roteiro espiritual, um caminho de comunhão profunda com o Pai. Essa oração é um manual de como se dirigir a Deus em oração, um mapa espiritual para quem quer andar mais perto do Pai. É como se fosse uma receita de bolo. Se você seguir corretamente a receita, você não erra nunca. E é justamente sobre isso que vamos refletir no encerramento deste vídeo.
A oração do Pai Nosso é o nosso GPS celestial. É uma oração que nos guia, nos orienta, nos coloca em comunhão com Deus de forma prática. Esse é o modelo perfeito de oração que o nosso Senhor trouxe para ensinar os princípios do reino. Ele ensina a orar com equilíbrio, com profundidade e com direção. Ao analisarmos a oração do Pai Nosso no contexto que ela foi ensinada, podemos ver que cada frase, cada versículo dessa oração nos conduz por um princípio essencial da vida cristã. Esses são os 7 princípios da oração do Pai Nosso. Número 1. Reconhecemos a soberania de Deus em primeiro lugar, um Deus soberano e santo. Número 2. Alinhamos nossos desejos com o reino, pedindo que Ele governe sobre tudo e sobre todos. Número 3. Nos submetemos à sua vontade, com humildade e confiança. Número 4. Confiamos na sua provisão diária, o pão nosso de cada dia, para o corpo, alma e espírito. Número 5. Pedir perdão e liberamos o perdão, porque fomos perdoados primeiro. Número 6. Pedimos proteção e discernimento, porque o mal é real, mas Deus é maior. E número 7, encerramos em adoração, reconhecendo que tudo é dele, por ele e para ele. E tudo isso termina com um poderoso amém, um selo de fé, de verdade e de confiança. O mais bonito disso tudo é que Jesus não nos deixou uma oração para ser apenas repetida sem pensar, mas sim para ser vivida, diariamente. Nós podemos orar todos os dias usando essas mesmas palavras de Mateus 6, mas também podemos usar esses 7 princípios como base para uma conversa sincera e pessoal com Deus, com as nossas próprias palavras. E você pode fazer isso no seu tempo, no seu quarto, no carro, na caminhada, na academia, seja lá onde for. O que realmente importa é que nossas orações sejam sempre sinceras, espontâneas e constantes. Muito bem, amados, estamos chegando ao final de mais um vídeo para o canal Teologia Fácil. E no próximo vídeo, vamos continuar estudando a Palavra de Deus com a profundidade que ela merece. Sempre alinhado com as Escrituras e usando uma linguagem clara, de fácil entendimento. A nossa intenção é entregar os ensinamentos da Bíblia de uma forma que alcance a todos. Ricos ou pobres, homens ou mulheres, crianças, jovens, adultos ou idosos. Deixe seu testemunho, sua opinião e fale sobre sua experiência com Deus aqui nos comentários. Eu quero muito te ouvir, porque a mensagem do reino é clara e é para todos. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração e fiquem com Deus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Abundi Bashmaya, Nefkadashmak. Tefe Malkusak, Newe Sevyanak, Aikan de Bashmaya, Afbara, Lahman de Sunkanan Yamana, Pavlan Yomade, Washbuklan, Habine Aikana, Dafhanan Shpukan Lahaivine, Uru Elan Lanasyan. Lachainat zelan menisha. Amen. Almost perfect, but not quite. Thank you so much. God bless you. See you soon. Agradeço por me acompanhar até aqui. E se esse conteúdo te edificou, compartilhe com seus amigos e familiares. Isso ajuda muito o canal. Deixe seu like e faça algum comentário. E que Deus nos abençoe sempre. Amém.